Bom dia, graças a Deus, tudo bem? Então, eu vim gravar esse vídeo hoje aqui sobre algumas questões que a gente começa a refletir no dia a dia. Tava pensando assim sobre família, ter filho. Porque ter filho hoje parece um pecado, será? Parece, não é pecado, mas como se fosse um erro. E não mais assim, algo tão bem visto pela sociedade. Eu comecei a pensar, né? Porque a sociedade muda muito, né? Anos após anos. E comecei a imaginar isso, né? Comecei a meditar lá na minha avó, que teve muitos filhos. Minha avó teve muitos filhos, só que morreram, ficaram 11 vivos, né? E ela tinha aqueles vários filhos. E naquela época era normal, as pessoas às vezes não tomavam remédio. Só que eu quero falar sobre a questão do preconceito de hoje em relação à pessoa querer ter mais filhos. Eu tenho 2, né? Não quero ter mais, mas assim, eu acho assim que a mulher sofre muito, né? Na maternidade, não em ter o filho, mas sofre no parto. Eu considero que sofre no parto e também considero que o maior sofrimento também das mulheres é ter que deixar o bebê quando a mulher trabalha fora, né? E é uma escolha da gente, quando a gente está lá nova, a gente não pensa em ter filho, porque a sociedade já não cria a gente para ter filho, mas cria a gente para poder ser uma mulher, ter um bom emprego, fazer uma boa faculdade. Já não cria mais para ser uma boa esposa ou para ser mãe. Não cria mais. Eu não fui criada para isso, não. Não fui criada assim para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, né? Mas Deus vai ensinando a gente com o tempo. Mas a gente, na minha cabeça, eu queria estudar, queria ter um bom emprego e queria passar num concurso. E graças a Deus tudo isso aconteceu. E hoje a gente tem um concurso, a gente não pode abandonar assim, né? Nosso emprego. A gente quer ter o filho, então a gente tem que pedir a graça de Deus para conciliar, que não é fácil não. Né? Tá quase perto de eu voltar a trabalhar. Eu preferia ficar em casa, de verdade. Não reclamo de ficar em casa não, mas eu tô em casa recebendo. E se eu ficar em casa também já é outra coisa, né? Então, vamos ter um equilíbrio, e nós precisamos nos equilibrar. Mas acontece que ia falar, não sei por que esse preconceito em a mulher ter filho, né? Só que a sociedade que minha avó viveu era diferente de hoje. Parece que a sociedade tinha mais amor, mais aconchego. Quando também eles tinham famílias grandes, né? Quando, por exemplo, minha avó tinha filhos, vinham pessoas, vizinhos ajudar, até minha mãe. Minha mãe, quando teve filho, teve meu irmão mais novo, né? A vizinha ia ajudar, mandava os filhos para ajudar e, né, limpavam a casa, se unia, né, fazia aquelas comidinhas diferentes. Hoje não. Hoje eu não vou ajudar ninguém. Nós somos muito egoístas, né? Nós estamos numa sociedade egoísta. Uma sociedade que não vive mais para essa sustentação familiar, para essa sustentação realmente do lar, da maternidade, porque isso já não ficou tão importante, né? Então, é isso a minha reflexão de hoje, né? Então as mulheres se uniam, faziam aquelas canjas para as amigas ou para as colegas, era uma união. Hoje não. Hoje nós estamos cada um por si, né? Muitas vezes a gente fica doente, a gente olha para os lados assim, a gente não tem uma irmã. Muitas vezes aquelas mulheres tinham filhos mais velhos que cuidavam dos pequenos para elas. E tinham várias irmãs, né? Minha avó tinha muitos parentes, primos e vizinhos. E hoje a gente não tem mais isso, né? Muitas vezes, né, que nem eu já tive filho mais velho, minha mãe já... Não vou deixar com a avó, que já não tem essa garra toda, né? Eu sinto que vai dar trabalho. E a maternidade da gente acaba sendo muito sozinha. A gente não tem um apoio, assim, realmente. Nossas amigas, não que não sejam nossas amigas, elas são nossas amigas, só que elas têm as obrigações delas, elas trabalham fora, elas têm marido, elas têm filho, elas têm a vida muito corrida, que nem a minha, então ninguém tem mais tanto tempo para auxiliar uns aos outros, né? Nós acabamos, a sociedade muda e assim vai mudando.
é só uma reflexão e que nós possamos, né, se apegar com Deus e para poder ter nossos filhos, nossa família, né, estruturados no caminho do Senhor. Só que a maternidade hoje, realmente na sociedade, é um pouco mais isolada, mais sofrida do que em tempos anteriores, né? Então essa reflexão. Tchau.